Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Cine Clube Paralelas. Para você que acompanha a gente, viu que há pouco tempo nós fizemos uma série sobre a obra do Steven Spielberg. Então, a partir disso, a gente ficou bem interessado em continuar esse tipo de abordagem, falando de cineastas, né, que tem uma obra relevante. Então, a gente vai, a partir de agora, falar da obra do Woody Allen. E a gente resolveu fazer nos mesmos moldes que a gente tentou antes, trabalhando os filmes do cineasta dentro de uma temática. Quem teve essa ideia, na verdade, de abordar o Woody Allen foi o nosso amigo Renato. Sim, na Woody Allen. Eu costumo dizer que vocês conhecem aquele meme da internet, né? Que é expectativa e realidade. Eu gostaria de dizer que a minha expectativa é ser o Clint Eastwood, mas a realidade é que eu sou o Woody Allen. O Woody Allen ele já fez mais de 50 filmes, não é isso? Ou foi 50 cravado? Tu sabe? O próximo vai ser os 50. Olha aí, tem bastante filme pra gente escolher, né, Lourenço? E aí, Lourenço, aproveitando que você falou... Vamos falar aqui sobre a obra do meu roteirista predileto. Ele não é meu diretor, mas com certeza é meu roteirista. E o ator cômico também. Ele aparece na tela e o rio da cara dele. Engraçado, já que você está falando nisso, eu conheço muita gente que gosta dos filmes do Woody Allen quando não tem o Woody Allen. Eu acho que não tem filme do Woody Allen sem Woody Allen, porque mesmo quando ele não tá, ele arranja um jeito de colocar alguém que é a persona dele, né? Quase sempre, que né? seja parecido, né? É que tem as mesmas neuroses, né? Vai, Renata. Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos falar então desse mais um grande artista aqui, né? Pois é, e hoje a gente também tem a Juliana conosco. A Juliana tá um pouquinho afônica, mas vamos lá, Juliana, vamos fazer esse esforço para falar do Woody Allen. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, quando vocês estiverem ouvindo. Eu acabei descobrindo que é um diretor que eu gosto muito, porque eu estava até ouvindo um outro podcast e o rapaz falou assim, eu me dei conta que eu vi vários filmes no cinema. E eu comecei a perceber que eu também vi vários filmes do Woody Allen no cinema. Né? Então, é um diretor que eu gosto muito, cuja carreira eu acompanho já há algumas décadas. Então, acho que vai ser um prazer falar dele. Faz sim. Ao contrário aí do que você falou, eu me dei conta que eu nunca vi um filme do Woody Allen no cinema. Eu acho que eu vi o mesmo podcast que você está falando. Ainda. Verdade, eu vi vários filmes do Woody Allen. Nossa. Né? Eu vi vários filmes, mas eu nunca vi no cinema. Que vergonha, né? Olha, Fala, Renato. Interessante, né? Interessante. Eu queria fazer só uma provocaçãozinha, assim, que há quem diga que o Woody Allen não é nem bom, nem ator, nem roteirista, nem diretor, né? Que ele acabou dando muita sorte, né? Mas pensa num cara que deu bastante sorte, né? Durante muito tempo. Tem sorte que dure Olha, tanto tempo. como ator eu posso até concordar, né? Porque ele não é lá essas grandes coisas, né? Agora, como diretor e roteirista, principalmente como roteirista, né? Eu acho que é uma injustiça falarem isso, né? Eu acho que como ator, ele é limitado, obviamente. Ele tem aquele papel clássico dele, mas ele faz tão bem aquele papel ali, né? Que dizem que é ele, mas ele também não vai falar isso, né? Mas ele fala que não é exatamente o Woody Allen, é aquela pessoa ali. Ele não é tão neurótico, ele não é tão maluco quanto nos filmes, né? Mas que ele, criando aquela pessoa ali, ele fez muito bem e aí ele se manteve. E naquilo que ele faz muito bem, né? Virou um ícone, né? Querendo ou não, é um ícone. Bem convincente no que ele se propõe a fazer. Muito convincente, Tudo bem que ele realmente possa ser uma coisa exagerada, né? Como geralmente ele diz que é, mas eu, por exemplo, quando eu vejo ou quando eu via na TV, assim, ele aparecendo, eu já começava a rir já. Eu acho que confunde muito, né? A pessoa dele como o personagem, né? É o neurótico clássico, né? O clássico. Acho que é o neurótico judeu, né? A gente vai falar aqui de um recorte muito específico, né, que são os relacionamentos, mas a gente vai falar de filmes do Woody Allen que são da década de 80 para trás, né? A gente vai falar de Annie Hall, que é de 77, não é isso? Vai falar de Manhattan, é 79, e vai falar de Hannah e suas irmãs. Me ajudem, é 85? 86. 86. Então, assim, a gente vai falar desse Woody Allen, com exceção do Hannah, que já estava descolando, né? Descolando dessa coisa do humorista, do cômico. A gente vai falar muito desse Woody Allen, que ficou conhecido no grande público como alguém que fazia comédia, né? Porque esse descolar veio um pouco depois, né? Embora sempre tenha pitadas de humor, né? O próprio Hannah vai ter muitas coisas de humor também. Não, mas interior de drama.
O Interiores é bem drama, mas no Hannah, o Woody Allen é o clássico, o personagem clássico dele ali, que você vai rir com ele, apesar de o filme ser mais dramático, tudo, mas o personagem dele é o Woody Allen que a gente acha que é. Ele vai dos dois extremos, né? Tem momentos relativamente pesados e momentos pastelão. Eu diria que desses três aí é o que mais flutua. Isso. Mas o que eu digo é o seguinte, eu me lembro que eu via, né, nas publicações, né, da época do Hannah e tal, pouco depois, que quando ele ficou realmente naquela fase bem Bergman mesmo dele, que teve muita crítica, não foi fácil. As pessoas, assim, no geral, a crítica no geral não deu nem chance. Que eu acho que com o tempo, alguns desses filmes começaram a ser revistos e o pessoal eles começaram a ver as qualidades do filme, né? É que o pessoal queria aquela comédia pastelão mesmo, né? Esperava isso dele, né? Ninguém esperava um drama a la Bergman, né? Então, acho que até assustou o público, né? Falou, o que é isso, né? Mas eu vim para ver um filme do Woody Allen para rir, e de repente, né? Toda essa tensão, né? Diz que no Interiores o pessoal até levantava do cinema e ia embora, tipo, o que é isso? Não quero ver isso. Mas hoje eu acho que são ótimos filmes, Eu gosto muito do Interiores, do Setembro, que foi depois também, eu gosto bastante. A outra, né? A outra... Pois é, eu vi a outra ontem. Pois é, eu não tinha visto ainda. Pois é, mas na verdade, assim, por que eu tô falando nesse assunto? É porque a gente tentou fazer um recorte, como eu falei, e tratar de relacionamento. Mas a obra do Woody Allen, no geral, trata muito de relacionamento. Então a gente optou por escolher esses 3 filmes. A gente poderia ter escolhido outros para falar do mesmo tema. Porque a gente vai ver bastante isso aí se repetindo, vai ver também essa questão que a gente falou, né, dessa coisa da culpa, do castigo, né, do crime, que uma fase meio Dostoiévski teve, né, e que é uma coisa assim, eu não posso dizer fácil, porque eu acho que é um tema que se repete ao longo do tempo, assim, você vai ver até filmes que ele dirigiu e muito tempo depois ele voltou à mesma história, né. Eu revi também o Match Point e estava vendo num desses podcasts que essa história do Match Point é uma história revisitada, que ele já tinha trabalhado isso em Crimes e Pecados, que eu acho que é melhor. Vou assistir também isso aí. Pois é, mas acho que na verdade o que a gente queria mesmo era, vamos ser sinceros, a gente queria começar com Annie Hall. Então a gente encaixou tudo para falar de Annie Hall, na verdade é essa, né? Porque o Annie Hall foi um dos primeiros filmes dele, assim, mas foi o filme que teve um sucesso muito grande, né? E um sucesso num ano em que estava tendo outros filmes, né, de sucesso também, mas foi o ano que foi lançado Star Wars, né? E ele, o filme foi super bem sucedido. Fora esse reconhecimento no tempo dele, ele é um filme que depois, ele é um filme que muitas pessoas têm bastante carinho por esse filme, e você vê também a influência que esse filme teve em outros filmes depois, inclusive comédias românticas que descaradamente copiam a estrutura da Annie Hall, né? Não só comédias românticas, sitcoms também, né? Séries. Com séries de TV, né? Influenciou geral, né? Pois é, então o Woody Allen não nasceu Woody Allen, né? Ele se tornou Woody Allen, né? Tornou Woody Allen. Ele mudou para Hey Woody Allen, né? Aos 17 anos e usou o apelido Woody, né? Já na carreira artística dele. O Woody Allen nasceu em 1935, né? Nasceu no Bronx, mas foi criado no Brooklyn, né? Em Nova York, de pais judeus. A infância dele ali foi bem no auge da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, diferente do que aparece nos filmes, ele era um garoto que ele era bom em esporte, fazia atletismo, beisebol, né? Ele não era esse nerd total, né? Que a gente conhece depois. E tinha muito talento para mágica, né? E sempre teve esse dom do humor, né? De escrever piadas, ele fazia na sala de aula. Aos 16 anos ele já começou a vender, né? Piadas para jornais. E ele se gabava que, sei lá, com 18 ele já estava ganhando mais que os pais dele, né? E aí, nos anos 50, ele começou a escrever para TV, né? Para um comediante chamado Sid Caesar, que era famoso na época. E ele trabalhava, inclusive, na equipe que tinha pessoas famosas, né? Que era o Neil Simon, o Mel Brooks também estava, né? E aí ele começou, assim, como nos bastidores, né? Escrevendo para humoristas, né? Para programas de TV, Ed Sullivan Show. E a fama dele foi crescendo, né? Ele trabalhou com grandes artistas, como Bob Hope. E nos anos 60 ele começou no stand-up comedy, né? Toda aquela geração ali que teve o Lenny Bruce, o George Carlin. O pessoal hoje não fala tanto, não menciona, não lembra, mas ele não foi só um stand-up comedy qualquer. Ele foi um dos
melhores, né? Aquele canal Comedy Central fez uma lista alguns anos atrás, ele foi considerado o quarto mais influente, né? Stand-up comedy de todo o tempo. Na Rolling Stone, ele também entrou na lista como um dos 30 mais importantes, né? Ele criou todo um estilo ali que era meio um monólogo, não era só de piada solta, né? Ele tinha toda uma narrativa, uma espécie de conversa com o público. Let's make him feel at home. Woody Allen, here he is. Thank you. I was actually on television around 3 weeks ago now, and I mentioned that I was married, or had been married, and that I had had a bad marriage, is what I mentioned. I mentioned that I married one of the few white Muslims in New York, actually, and too young, and I wanted to elaborate on it. I had a bad marriage, and it was partially my fault. For the first year of marriage, I would say, I had what you would call a bad basic attitude toward my wife. I tended to place my wife underneath a pedestal all the time, and we used to argue and fight, and we finally decided that we would either take a vacation in Bermuda or get a divorce, one of the two things, and we discussed it very maturely, and we decided finally on the divorce, because we felt that we had a limited amount of money to spend on something, and that a vacation in Bermuda is over in 2 weeks, you know, but a divorce is something that you always have, you know, so it seemed good. E ele foi ficando famoso ali na cena nova-iorquina, né? Entre os artistas mesmo de Hollywood e tal. E continuou sendo ainda mais convidado para trabalhar em programa, fazer especiais para TV, né? Com essa fama daí, ele conseguiu o primeiro trabalho dele no cinema, em 65, que é o filme Que é a Gatinha, né? Que era uma comédia estrelada pelo Peter Sellers e o Peter O'Toole. E ele escreveu o roteiro, foi filmado na Europa, e ele trabalhou como coadjuvante. E ele não gostou nem um pouco do resultado final do filme, mas foi uma das comédias de maior sucesso de todos os tempos até aquele momento. Então, meio que o nome dele foi catapultado ainda mais. Só que a partir desse filme, ele tomou essa decisão, que nunca mais eu vou deixar que alguém mexa no roteiro meu. Eu vou começar a dirigir porque eu quero garantir que o que eu escrevi vai aparecer na tela. Ao mesmo tempo, né, ele também estreou no teatro, né? Ele escreveu a peça Don't Drink the Water, fez um certo sucesso, e depois a Play Again Sane, né, que é Sonho do Sedutor, que é uma peça super famosa no mundo, né, já foi adaptada no Brasil também, que é aquela paródia do Casablanca, né, foi inclusive onde ele conheceu a Diane Keaton. E aí ele tem a estreia dele em 69 com O Assaltante Bem Trapalhão, né, que já é um filme bem diferenciado, porque você vê que ele brinca com um falso documentário naquela época, né. Eu gostaria só de falar uma coisinha que o pessoal geralmente não fala, e nem o Woody. Eu vi ele falando isso 1 ou 2 entrevistas só, que ele frequentou uma colônia de artistas por 3 anos seguidos. Eu acho que quando ele tinha 15, 16, 17 anos ali, e ali ele aprendeu a fazer tudo, ele aprendeu a escrever, a atuar, a dirigir. Então, foi uma coisa muito importante, assim, tudo que ele aprendeu ali, ele levou para a vida dele, né? E essa coisa dele aparecer bastante na TV durante os anos 60, quem fazia isso, quem colocava ele nos programas é o produtor, que depois vai ser o produtor dele nos filmes também, que ele falava, porque o Woody ele era muito tímido para fazer o stand-up ali, e aí o produtor falou, então é o seguinte, você tem que ficar conhecido, porque aí você vai poder fazer tudo, entendeu? O que você quiser. Então, primeiro você fica conhecido, né? Lógico, você tem um material bom, e aí você lá para frente vai conseguir fazer o que você quiser, o que foi o que aconteceu mesmo, né? O primeiro filme não deu muito certo para ele, porque os produtores e o ator lá, o Peter Sellers, eles mandavam no filme todo, mudavam o que ele tinha escrito, né? Então aí ele falou, realmente, eu dirijo meus projetos, eu escrevo, porque aí eu tenho controle total, né? É o Jack Rollins, né, o produtor? Jack Rollins, isso, o Jack Rollins. Acabaram produzindo ele e o Charles Joffrey acabaram produzindo assim, durante, eu acho, uns 30 anos, sempre tinha um letreiro, né? Exatamente, sempre eles, E aí tem que citar que o Woody Allen, ele meio que foi um caso quase único, né? Porque ele, durante muito tempo, ele sempre teve orçamento para fazer o filme que ele queria. Claro que ele não era um orçamento muito grande, né? Mas ele tinha uma liberdade total de ser um autor mesmo em Hollywood, né? Que pouquíssimas pessoas têm. E até caras como Coppola falam que invejam o Woody Allen, né? Porque ele faz o filme que ele quer, não tem concessões com o estúdio e produz no tempo
tempo dele e lança e faz um relativo sucesso. E como ele entrega tudo no tempo, então o pessoal não tem o que reclamar dele, né? E como ele começou esses primeiros filmes, que eu acho que o Renato vai falar, fizeram bastante sucesso, então aí ele foi tendo cada vez mais carta branca. Certo, aí ele fez o Assaltante Bem Trapalhão, né, que já é uma brincadeira ali com o falso documentário, né, que é um filme de muita comédia física ainda, né? Eu adoro, eu acho muito legal esse filme, eu acho muito engraçado, assim, os esquetes um atrás do outro, assim, bem engraçado. A característica da época que tinha meio assim, era muito um filme de sketch com um fiapo de trama, né, para justificar, mas só por ele brincar com esse formato assim tão cedo, você já vê que era um artista diferenciado, né? Exato. Em 71 ele faz o Bananas, né, que é uma sátira política, né, das revoluções na América Latina, que eu também acho um filme sensacional, que já tem um pouco da questão do relacionamento ali. Para mim tem uma cena de término ali que é engraçadíssima, adoro. Que é muito legal, realmente, isso. E tem muito assim do humor nonsense, assim, se aproxima um pouco até do Mel Brooks, né, que tem umas cenas que não tem muita lógica, assim. Exatamente. Aí depois ele fez o Tudo que Você Queria Saber Sobre Sexo, né? Mas tinha vergonha de perguntar, que é um filme que ele... já que não vai ser só sketch mesmo, eu vou dividir em episódios, né? Um filme de episódios, bem delimitados, mas assim, alguns muito bons. Muito bons, sempre, principalmente né? Aquele do Gene Wilder, né? Que ele se apaixona por uma ovelha. Tem o do Espermatozoide também, que é famoso. Tem o que ele é o diretor italiano, acho engraçado também esse aí. Filme legal. Aí depois ele foi para o Dorminhoco, né? Que foi o primeiro trabalho dele, dirigindo a Diane Keaton. Eles já tinham trabalhado no filme. Mas ali você vê o cruzamento ali já. Você vê ali a química, né? Ali já dá para ver. Entre um e outro tem o Play the Game Sam, que não é dele, mas é como se fosse. Dele, que é aquela adaptação da peça dele, né? Que é um tributo a Casablanca, que também já discute muitas questões de traição, né? De relacionamento e tal. O Dorminhoco é ficção científica, né? E aí, em seguida, 75, ele faz A Última Noite de Boris Grushenko, né? Que é Love and Death. E para mim, já foi uma subida de nível ali. Ele começa a mostrar as sensibilidades europeias dele, né? Porque, assim, apesar dele ter todo esse lado de comédia, na adolescência ele descobriu o cinema europeu, né? Principalmente o Bergman, Fellini, o Buñuel. E, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São dois mundos totalmente diferentes. Mas o sonho dele, na verdade, era fazer esses filmes mais sérios. E nesse Love and Death, ele faz essa mistura de comédia pastelão, muitos gags assim, incríveis, nonsense, mas já com muita reverência a Bergman. Eu já acho um dos grandes filmes dele, assim. Também, eu gosto também que tem, realmente, é isso que você falou, tem bastante coisa engraçada, mas tem um pezinho ali também, alguma coisa mais séria, assim, né? E já tem, assim, diálogos, assim, incríveis, né? Que você já são aqueles que você salvar, né? São clássicos, né? Tem aquele diálogo sobre o amor ali, o amor, amar é sofrer. Nossa, é sensacional. Mas aí chega 77, né, que é o ano de virada, assim, na carreira dele. Aí a gente chegou, né, no Annie Hall, é isso? Ou como se chama no Brasil? Pronto, vamos lá. A gente tem que falar isso, cara. A gente tem que falar noivo neurótico, noiva nervosa. E tem muita gente que fala noivo nervoso, noiva neurótica. Porque realmente é lembrar desse título, né, a gente lembra, assim, com uma certa vergonha alheia, né? Sim. Quem é que criou isso aí, né? Sempre teve isso no Brasil, e às vezes quando eles colocavam, já pensou se fosse Annie Hall, garota maluquinha, coisa assim. A garota maluquinha, alguma coisa assim. Coisa assim. Nossa. Tá entendendo? Pra ser honesto, eu gosto, não sei se é pelo fato do título ser ruim, eu acho engraçado, assim, você ver um filme tão bom com um título tão ruim, não sei, eu achava engraçado na lista, você ver noivo neurótico ganhou um Oscar. O problema pra mim é que não tem noivo neurótico e noivo nervosa, porque eles não são noivos. Nem neuróticos. Não são noivos, mas ele é um pouquinho neurótico. Ela é nervosa. Mas assim, se não fosse esse detalhe, eu achava que o título seria passável, mas não faz sentido, né? Vocês acham nervosa? Nem um pouco. Não. Eu não acho nervosa, eu acho indecisa, confusa, mas nervosa. Ninguém acha ela nervosa. Além de tudo, foi alguém que não viu o filme. Mas na entrevista do Pedro Bial, o Pedro Bial falou, né, o título aqui em português, e o Woody falou, realmente é muito ruim, né? Muito ruim. Mas ele entende, ele falou que é ruim. Ele falou, de país para país, às vezes não faz sentido mesmo, né? Colocar só Annie Hall. Mas ele falou que realmente é muito ruim. Eu sempre esqueço de dizer, quando a gente está falando de filmes, que a gente vai falar spoilers, embora eu acho que não justifique muito o filme de tanto tempo. A gente vai falar spoilers, mas o primeiro spoiler quem dá no filme é o próprio Diário.
Então começa o filme dizendo que ele vai falar de um relacionamento que não deu certo, que eles já terminaram, e ele vai mostrar pra gente em flashbacks como foi esse relacionamento. Eu acho legal esse monólogo dele no começo, porque já pega a atenção da gente. Porque primeiro que ele tá falando ali direto com o público, né? E depois ele começa, ó, eu e a Anne nos separamos, né? Ele vai contando, faz 1 ano, não deu certo, né? Aí você já começa a ficar, caramba, pô, que legal, quero saber essa história, né? E é engraçado que ele começa a contar essa história, né? Ele começa a contar essa história bem do passado mesmo, né? No começo, lá, tipo, não deu certo a minha história, quando eu era criança, não sei o que, ele começa a falar. Gente, essa cena dele criança é muito engraçada. É muito boa. É a minha piada predileta do filme, é o menino dizendo que o universo está expandido, e a reação da mãe dele, você não tem nada a ver com isso. He's been depressed. All of a sudden he can't do anything. Why are you depressed, Alvy? Tell Dr. Flicker. It's something he read. Something you read, huh? The universe is expanding. The universe is expanding? Well, the universe is everything, and if it's expanding, someday it will break apart, and that will be the end of everything. What is that your business? He stopped doing his homework. What's the point? What has the universe got to do with it? You're here in Brooklyn. Brooklyn is not expanding. It won't be expanding for billions of years yet, Alvy. And we've got to try and enjoy ourselves while we're here, huh? E aí o médico emenda falou, e o Brooklyn não se expandirá pelos próximos milhares de anos, assim, ou milhões de anos, algo desse tipo. Eu ri muito nessa hora, muito mesmo. Esse daí é um dos relacionamentos dele, né, que é o relacionamento com Deus e a morte, né, que ele vai tratar também em outros filmes, né, além dos relacionamentos amorosos. Eu acho muito legal essa abertura aí, porque assim, já traz muito, né, da coisa do stand-up comedy. Você pode ver que o filme poderia ser uma versão cinematográfica de um stand-up dele, e ao mesmo tempo é uma confissão ou uma sessão de psicanálise, talvez, né? Porque você vê ali ele falando e aí imediatamente ele já puxa para a infância dele, né? Para tentar traçar a origem dos problemas. Amiguinhos dele também falando que as eles vão ser... As personas dos amiguinhos são adultos, futuro, né? Eu sou viciada em heroína, imitadora. É muito bom. Tem uma menina que se gosta de couro, né? I'm into leather, ela fala. É muito engraçado isso. Sometimes I wonder where my classmates are today. I'm president of the Pincus Plumbing Company. I sell taluses. I used to be a heroin addict. Now I'm a methadone addict. I'm into leather. Logo no começo você já vê o nível da loucura que vai ser o filme, assim, de cara já te prende muito. Ele começa falando com o espectador como se fosse um stand-up, aí corta pra ele na infância, aí mostra a casa dele que é debaixo de uma montanha-russa, aí vem passando um marinheiro e uma mulherzinha, uma vedete, ela olha pra câmera, dá um beijo pra câmera. Dá um beijo, Aí tá na sala de aula, aí de repente ele aparece na sala de aula adulto, aí você diz que negócio é esse? É totalmente revolucionário, porque não faz sentido. Mas tem um detalhe, né? Que ele fala que ele tem uma imaginação hiperativa e às vezes ele não sabe diferenciar bem a memória do sonho, né? Que isso aí encaixa muito bem com... Fica totalmente convincente isso aí, né? Para encaixar com essa loucura da forma que parece ser uma coisa assim, muito louca, com a linha do tempo totalmente... Assim, não tem ordem nenhuma, assim. Era para ser um caos, mas acaba não sendo. Me ajuda aí, Renato. A gente passa por esse começo, mas antes dele falar realmente da Anne, ele fala de outros relacionamentos que ele teve, não fala? Ele fala um pouco primeiro da vida dele, né? Até de chegar naquele ponto ali. Mas primeiramente ele mostra primeiramente a Anne, né? Primeiramente a Anne, que é aquela famosa cena do cinema. Né? É muito boa. É porque não é cronológico, né? O filme, e ele não precisa ser cronológico. Você vai montando na sua cabeça o vai e vem da narrativa. Eu acho mais legal ainda não ser cronológico, né? O personagem dele já era divorciado, né? Assim, quando ele conhece a Anne, né? Ele já era divorciado duas vezes, não é isso? Duas vezes, Duas vezes, né? Tem o melhor amigo dele, né? Que é o Tony Max. Robert. Eles se chamam de Max, né? Mas é o Tony Robert. Eles chamam, que era outro da trupe dele. Porque ele tem isso, né? Essa coisa da gangue dele, né? De quem ele gosta de trabalhar. Então você vai ver esse ator se repetindo em outros filmes também, né? Então ele conhece a Anne de um jeito assim bem inesperado, né? Num jogo de tênis, não é nada romântico e tal, mas ela parece uma pessoa assim muito espontânea. Chega a ser desajeitada, né? Coitada, porque... Não, com certeza.
muito desajeitada, assim. Ela não sabe o que falar, né? Mas, assim, eu acho isso que é legal, porque a gente é assim mesmo, né? Na vida real, a gente não sabe o que fala, e ela é desse jeito, né? Ela fica super constrangida, assim, né? O famoso laridá, ela vira, né? Tem um clichê que normalmente o rapaz, né, o garoto, que ele fica nervoso na hora de abordar. E no caso é ela que aborda e ela tá toda desajeitada, né? Sim. É engraçado isso, né? E tem toda aquela questão do figurino dela, né? Que a gente pode até comentar que é o figurino da Diane Keaton que lançou moda depois, né? Que é um negócio totalmente inesperado, né? Podemos dizer. Não, e ela super estilosa, cara, porque essas roupas dela não envelheceram. Nossa, não envelhece, linda, né? verdade. O jeito dela, ela não ficou datado, né? Gente, eu tive uma longa discussão com o Renato sobre esse figurino da Diane Keaton nessa sessão de filmes que a gente está colocando. Eu fiquei me perguntando se esse figurino dela, pois é, tem essa temporalidade ou seria uma coisa assim de um perfil de vestimenta daquelas mulheres ali de Nova York, que eu lembro muito da Susan Sontag, vestida mais ou menos desse jeito. Na época que eu vi um documentário sobre ela, e ela trajada daquele jeito. Assim, não tem exatamente uma marcação de gênero, né? Fica entre o feminino e o masculino, roupa de alfaiataria, né? Aí a gente ficou discutindo isso, né, Renato? Será que não é o próprio estilo da Diane Keaton que impregnou a narrativa do filme, né? Eu acredito exatamente isso. O figurinista lá tentava até, não, vamos colocar isso, vamos tirar isso, mas aí o Woody Allen disse, deixa, né? Porque deixa as roupas dela mesmo, tá assim, tá bom, Tanto que hoje, quando você vê a Diane Keaton, ela é muito parecida aquele jeito de se vestir. Exato. Né? E eu acho que também tem uma coisa que teve aquele movimento forte feminista, e elas não queriam mais ser, né, que usavam aqueles vestidinhos dos anos 50, 60. Então, eu acho que isso ali marca também os anos 70, né? Elas querem ser mais andrógina mesmo, né? E, assim, uma coisa legal também é que esse relacionamento pode ser justamente o jeito que ele tá lembrando o relacionamento, né? Porque ele é o narrador da história. Mas eles vão morar juntos rapidamente. Então, é um namoro que mal começa, já vira quase um casamento, né? Vão morar juntos. Né? Apesar de que tem a discussão, né? Que ela deve vender o apartamento ou não, né? Que você vê que, apesar de eles se amarem, tem muita coisa em comum. Logo de começo você já vê que já tem divergências, né? Ele é bem realista. Porque ele meio que não quer, né? Que ela mude ali, né? Ele fica a meio... liberdade dele, por mais que goste. Mas aí você vai ver várias cenas de cumplicidade, né? Esses passeios, essas caminhadas que sempre tem nos filmes dele. Tem aquela cena lá que eles vão para casa de praia, que tem as lagostas, né? E tal, que eu morro de pena das lagostas. Todo mundo diz que que cena linda, é minha cena preferida. Não é, gente. Tadinha das lagostas. Imagina. E uma Cinti, não sei quanta lagosta para 2 pessoas, que é isso? Sim. A gente mora numa terra que tem defesa, né? A gente quer isso. É verdade. Não, é engraçada, mas que dá uma dó das lagostas. Dá, não. A gente vê que eles estão se divertindo ali. Você vê que é bem natural, né? Eles estão caindo na risada mesmo. Você vê que é da verdade. Eu ia falar dessa cena das lagostas, aí você vê que ela tira fotos dele, aí depois você vê essas fotos penduradas, né? Quando ele vai matar a aranha. Mas essa cena da lagosta é bem emblemática do relacionamento deles, né? Que depois ela é refilmada, reproduzida com a nova com outra mulher. Com outra mulher, e não tem o mesmo sabor, né? Porque não é a mesma pessoa. Não é ela, Eu gosto muito desse truque de roteiro que ele faz, assim, bem inteligente. É muito melancólico essa volta aí. Chega a ser até melancólico. Aliás, tem umas coisas que ele faz nesse filme que eu acho incríveis, né? Tem uma cena também que, assim, a Anne, ela tem essa história aqui, assim, apesar da química, do gostar, do estar junto, desde o começo, mas tem coisas que não dão certo desde o começo. Que a história, por exemplo, dela sempre foi uma maconha antes de... Né, com exceção da primeira. Aí ele fica noiado, né? Poxa vida, toda vida. Toda vez, né? Você fica relaxada. Isso, mas você não consegue, não sei o quê. É igual contar piada pra bêbado. Se ele já tá bêbado, não conta, né? Porque já vai rir de qualquer forma. Aí
uma cena que eu acho fantástica, justamente nessa história, é que eles estão lá juntos, né, e tal. Ele tem a história da lâmpada vermelha, né, não sei o quê, de fazer o clima. Aí ela sai, simplesmente ela sai como se ela tivesse um corpo astral dela, sai, fica pensando ali. E fica ali sentado olhando, né? E conversa com ele, na verdade, né? Ele, você tá removido, que é isso, não sei o quê. Muito bom. Então, essas coisas aí que me encantam muito no filme, essas brincadeiras. O humor dele, do Woody Allen, é muito baseado na piada o tempo todo, né? Que ele diz que ele trouxe isso dos irmãos Marx, né? Do Groucho Marx, que ele é toda hora piada, é uma metralhadora. Isso se repete nas ideias, é toda hora uma ideia nova. A alma saindo do corpo, é a split screen, é a quebra da quarta parede, desenho. Às vezes ele conversando com o personagem conversando com outro, assim, totalmente fora da ótica do presente, falando conta do passado, naquela exatamente. Na família, exato. É muita coisa. É gente do presente falando com gente do passado, locais totalmente diferentes, conversando, e a piada que eles fazem é engraçada e a situação é engraçada. Falando gente no meio da rua e fala do relacionamento dele. Né? É um conjunto. Nossa, essa cena é demais. Essa cena que ele para o senhorzinho e o senhorzinho fala, como que faz para apimentar a relação? Eu uso um ovo vibratório. Uma coisa que é muito cômico. Aquele lance que eles estão na fila do cinema. É demais. Aí eles estão lá. Primeiro que ele já fica estressado, né? Porque a história dele é chegar cedo, a fila tá longa e não sei o quê. Tanto que vai ter outra cena de cinema também, que ele fala que vai perder o filme todo, né? Isso, tem que começar do começo. Mas o cômico da cena é ele tá lá, porque isso acontece comigo direto, né? Não, comigo também. Nossa, insuportável, pedante, né? Isso. Falando besteira, aquilo ali parece que invade o ouvido da pessoa, você não consegue abstrair. O cara começa a falar uns conceitos e tal, não sei o quê. Aí ele quer pagar de inteligente, né? Pagar de inteligente. Aí ele fala do intelectual lá, como é o nome dele? Que aparece no filme. McLuhan. É o Marshall McLuhan, que é um teórico da comunicação, que na época era muito, muito famoso. Isso que você está falando não procede. Mas procede sim, porque eu sou professor, eu dou aula desse assunto na universidade. Aí eles, depois então vamos chamar aqui o professor. Aí chamam Não, o que você está falando não é o que eu quis dizer. Errado. Está errado. Seria maravilhoso isso, né? Nossa, seria mesmo. Assim. É o que ele diz, né? Se fosse assim a vida. É muito legal. E ele traz, né? Ele traz o personagem real, invade o filme para poder fazer isso aí também. Né? Essa parte da maconha que você falou, tem uma frase que eu até anotei aqui, que ele fala: a maconha é o único jeito da mulher branca se sentir a Billie Holiday. Gente, muito bom. Não, é um catálogo de frases, assim, se a gente for parar para falar de todas as frases desse filme, porque, às vezes você até que repetir, né? Parar e voltar, porque é tanta coisa que você perde. Outro momento, assim, que eu acho sensacional, é logo aquele primeiro encontro deles, né? Que eles estão no terraço lá da Anne. Enquanto eles estão conversando sobre fotografia, aparece a legenda do que eles estão pensando, na verdade. Né? Nossa, uma coisa super simples. E o mais legal é que a conversa sobre fotografia faz sentido, mas o que está por trás é a realidade, né? Quem é que nunca passa por isso, né? A gente está sempre na questão do desejo e na questão do pensamento. Outra coisa também que esse filme, como o Renato falou, ele é basicamente sobre o relacionamento com a Anne, mas ele aborda outros relacionamentos e fala essa história também desse relacionamento com a cidade, né? Ele é um filme muito ligado à cidade de Nova York. E até por contraste você vai ver isso quando vai ter uma parte da história que acontece em Los Angeles, né? Isso. Né? Na Califórnia. Então você vai ver isso, como esse personagem, quando ele tem que se deslocar, ele passa mal. Né? Ele fica muito ruim. Eu ri muito disso, É animicamente impossível, né? Ele não se adapta, o corpo dele não se adapta à Califórnia, ele não precisa nem comer lá, ele não consegue se adaptar àquele ritmo da Califórnia. Não, e ele zoa lá, ele tem uns locais lá de Satã, não sei o que, ele desce o pau mesmo em Los Angeles, né? Ele mostra ali, nem disfarça que ele não gosta da cidade. Ele, apesar de adorar Nova York, né, ele não é condescendente, não. Ele está retratando aquela sociedade ali e ele tem um olhar crítico sobre aquela sociedade de Nova York, mas o olhar que ele tem sobre aquela sociedade lá na Califórnia é muito mais devastador, né? Porque ele vê aquele grupo ali, vamos dizer assim, não posso nem dizer de artistas, mas de celebridades, de pessoas que orbitam em torno dos artistas e tal, e ele vê de uma forma muito decadente, muito fútil. Super fútil. E é mesmo, né? Se for pensar. E
hipócrita, na verdade, né? Que eles gostam de falar que, né, são todos natureba, né, amor livre, não sei o quê, aí no final você vai ver, não é nem bem assim, né? Exatamente. Né? Mas é legal essa crítica que ele faz, né? O pessoal da Califórnia, né? Uhum. Apesar desse título, na minha opinião, ele é um filme, é um estudo de personagem ainda sobre o Alvin, né? Que no roteiro original, que se chamava Anedônia, né? Isso ficaria ainda mais claro, né? Ia focar um pouco mais em outros relacionamentos, mostrando essa incapacidade dele de sentir prazer ou de amar, né? Plenamente. E aí, ao longo do desenvolvimento do filme, eles foram focando na personagem da Diane Keaton, né? Que primeiro que a interpretação dela, assim, é coisa de outro mundo, né? É uma força da natureza, né? É impossível não se apaixonar por ela. E acaba sendo isso, é um filme, para mim, pelo menos, é um filme que mostra o impacto de uma pessoa na vida de outras. Que apesar de tudo, apesar do relacionamento não ter dado tão certo quanto eles gostariam, não dá para dizer que não houve um impacto, né? Então, eu diria que a escolha do título foi muito feliz, porque é isso, né? O que aquela mulher representou na vida dele e ele na vida dela, né? Apesar de tudo. Mas o relacionamento deu certo. Quando acaba, dá certo enquanto também. durou, exato. Enquanto durou, deu certo, né? Então, eu acho legal que a ideia original do Woody pro filme era fazer um filme de crime, né? Para desvendar algum crime ali. Também. E no final teve que fazer outra coisa ali. Ele cortou essa parte. Ele fez um Manhattan Murder Mystery depois com ela. Isso. A gente não citou, mas é co-roteirizado pelo Marshall Brickman, né? Que trabalhou aqui no Annie Hall, e esse plot eles recuperaram depois, né? E assim, o relacionamento realmente deu certo, mas o problema é o sofrimento. E é uma coisa que todo mundo passa, né, de tentar recuperar aquela coisa toda. Conversando com a Juliana, né, que a gente viu o vídeo do Chris Rock, ele fala, né, que o Woody Allen é muito bom na comédia porque ele, na verdade, ele entende que tem que ter drama na comédia, né? Que, na verdade, o Woody Allen, ele faz dramas com muitas piadas. Porque se você for ver, é uma coisa muito triste. O filme é muito melancólico. É sobre alguém tentando consertar uma relação que não tem conserto, entendeu? Assim, que só através das piadas que a gente consegue, talvez, aguentar. Porque, na prática, é uma coisa muito triste para quem já viveu isso. Quase todo mundo já viveu isso. Por isso que é um filme tão universal. Mas eu acho que ele toma bacana no final, assim, eu não sinto. Porque eu acho até quando eles se encontram depois que acabou, é uma coisa nostálgica. É um filme de Allen. Mas só no final, né? Ele sofre muito. Mas é isso mesmo, ele tá falando. Mas a grande parte do relacionamento tá dando certo mesmo. Só dá bronca ali mesmo, apesar de ter essas pequenas coisinhas, porque, afinal de contas, não é só o relacionamento, é uma questão de amadurecimento da personagem, eu acho. Exato. Ela é mais nova que ele, e ela quer realmente se dedicar à carreira dela. E ele vai apresentando as coisas para ela, e aí ela começa a crescer, a mudar, e ele fica meio ressentido, ele né? fica empurrado. Isso acontece mais de um filme. Eu acho que no Manhattan também acontece. Ele é uma pessoa muito jovem, e ele vai mostrando coisas para ela, e ela vai amadurecendo, e ele se ressente dela. E no Hannah também, né, Lourenço? No Hannah também. E no Hannah também. Essa necessidade de ser professor da mulher. Hey, I'm going to buy you these books, I think, because I think you should read them, instead of that cat book. That's pretty serious stuff there. Yeah, because I'm obsessed with death. I think it's a big subject with me. Yeah, I have a very pessimistic view of life. You should know this about me if we're going to go out. I feel that life is divided up into the horrible and the miserable. Those are the two categories. The horrible would be like I don't know, terminal cases, and blind people, and cripples. I don't know how they get through life. It's amazing to me, And the miserable is everyone else. That's so. When you go through life, you should be thankful that you're miserable. Because you're very lucky to be miserable. Tem um exemplo, uma cena muito boa, né? Que ele fica naquela insistência, que ela tem que fazer curso, né? Para adultos, na faculdade e tal. E aí, quando ela começa, ela fala, não, você não deve fazer curso. O professor é ruim, Porque ele é inseguro, é ciumento. Exato. Ele não... acaba que é aquelas neuroses dele que vão minando a resposta tá aí, né? Que as neuroses dele que vão, infelizmente, vão tornando incompatível a relação, né? E acaba terminando aquela forma agridoce ali. E, nossa, lá e fica com casa lá do Paul Simon, né? Paul Simon, né? Cheio de hips lá, o Jeff Goldblum, né? Faz aquela ponta lá, engraçada. Sim, tem muitas pontas, né? Vamos falar das pontas também? Vamos falar. Tem a Shelley Duvall. Shelley Duvall é uma ex dele, né? Que eles vão junto num show, né? Ele zoa também demais. Exatamente. Ela fica falando lá um monte de coisa, de rock. Eu conheço os Stones, eu conheço não sei o quê. Ele falou, eu também. Um dia fui no show do Alice Cooper, o pessoal saiu tudo pro hospital. Aquela
coisa. Ele não gosta de rock, né? Ele já não gosta. Tem o Truman Capote. O Truman Capote. Esse aí parece o Truman Capote, é o Truman Capote. Eu tava assistindo esse filme de novo um dia desse, né? E passa o cara, sei, o Truman, cara, igual o Truman Capote. Aí ele falou, né? Ele tá fazendo parte do concurso do Truman Capote, né? De imitadores. Isso. Eu também só fui saber que era ele ouvindo um podcast, eu não sabia. Não, mas E aquela cena é legal porque eles mostram bem, assim, cada fase do relacionamento, né? Que falam que tem um momento que os dois se fecham, que o mundo só é aqueles dois e todos os outros são pessoas, assim, descartáveis, né? E eles ficam os dois naquele banco ali, fazendo piada com o povo, né? Ei, pessoal, cena ótima que a gente esqueceu de falar, já que a gente tá falando de quem aparece, vai aparecer o Christopher Walken, né? O irmão dela. Meu Deus. Mas a cena que ele vai conhecer a família dela é muito engraçada, né? Eu vi uma entrevista da Diane Keaton que ela falou, a minha família era daquele jeito e a minha avó era racista daquele jeito mesmo, ele pôs no filme. Aí ele fica com a barbona judeu, pô, é engraçado. E aqueles cachorrinhos, né? É muito legal isso aí. Quem mais que aparece? Jeff Goldblum, vocês já disseram, né? Num das fechadas, né? Sigourney Weaver, mas eu não localizei. Ela faz o date dele, quando eles se reencontram por acaso, aí ela tá com uma pessoa e ele com outra, ele tá com a Sigourney. Eu também não reconheci. Você sabe, só depois sabendo que você olha, você quando você assiste, os extras, exato. Eu acho que a primeira mulher dele é a Carol Kane, né? Aquela loirinha lá, que ela fez muita série. Eu acho muito legal também, quando eles se conhecem lá, né? Que ele faz uma piadinha lá, que ela, eu adoro ser reduzido a um estereótipo cultural. Ele fala, desculpa, eu sou intolerante, mas de esquerda, viu? Importante. Isso, tem uma cena muito engraçada que eles vão transar e ele fica falando do assassinato do Kennedy, ele tá preocupado com o assassinato do Kennedy, com as teorias de conspiração. Mas é interessante que ele não fala diretamente, assim, você vê pelo contexto, então, assim, o filme do Diallo, ele traz essa questão das referências, que às vezes, dependendo da pessoa, pode passar batido, né? Que eles não chegam a falar exatamente Kennedy, mas você vê, que tinha comissão Warren, que não sei o quê. Então tem essa questão também que a gente pode abordar, que o Woody Allen traz muitas referências, né, no humor dele, né? Culturais, né? Ele fala que transar com você foi uma experiência quase kafkiana. A quem falou isso? Leopold Loeb, né? Que é uma coisa assassina lá do Festinha Diabólico. Então, assim, se você não conhecer, o filme não vai deixar de ser bom, mas que acrescenta muita experiência você tendo esse tipo de referência. E não é um negócio pedante. Não é um negócio pedante, né? É um negócio que até te faz querer conhecer mais coisas, assim. Você precisa ter uma certa bagagem, mas a forma como é colocado ali é totalmente diferente de alguns personagens que são pedantes que vão aparecer nos filmes dele. Não é daquela forma, não é daquela forma né, de se colocar acima dos outros, elitista, não. Então, até assim, pela rapidez das referências, você vê que não é uma... Porque o pedante joga na sua cara e esfrega ali várias vezes, né? Não é uma coisa assim. Eu queria falar duas coisas para terminar. Gordon Willis, hein? Não esqueça. Não, pois é, eu quero fechar com o Gordon Willis para passar pro próximo, né? Que dá para... Na verdade, são três coisas, né? Primeiro, que é um filme que ele teve algumas indicações ao Oscar, mas não foi indicado à montagem, né? Que é inacreditável, porque ele é um filme de montagem, né? Que ele teria 2 horas e 40 de duração, eles meio que cortaram vários subplots para fazer né? Mudaram, basicamente, recriaram o filme na edição, sem falar em todas aquelas transições, né? Que vai e volta no tempo, mas ele sempre tem aquele corte no momento certo, né? Por exemplo, tem uma cena que o Woody Allen fala, tô cansado, eu vou tomar um banho. De repente ele corta numa cena que ele tá saindo no chuveiro em outro local, né? Ele faz sempre esse joguinho de pergunta e resposta. A Diane Keaton fala, o que é que a gente vai fazer hoje à noite? Aí corta pro cinema, né? Eles assistindo o filme do Holocausto lá dos judeus, que dura 4 horas, né? Que é uma piada, né? Inclusive. E é inacreditável, né? Que um filme que... basicamente um filme que grita a edição não foi indicado, né? O Ralph Rosenblum, né? Que trabalhou com ele em 5 filmes. Eu sempre falo que a junta de edição da academia, eles têm um problema sério, assim, eu acho que até chega a ser inveja, sabe? Porque tem vários filmes muito bons de edição que eles nem indicam e dão prêmio para uns filmes horríveis, tipo Bohemian Rhapsody, mas enfim. Nossa senhora, que edição horrível. E para puxar um filme recente, assim, eu acho que ele tem muito... É um filme bem diferente, né? Mas você vê essa semelhança com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Que é um filme que tem essa linguagem totalmente louca, inesperada, que parece desconexa, mas ao mesmo tempo é muito engraçado e tem essa coisa também da melancolia, da ternura, né? Eu lembro muito do final ali, né? Quando ele
tá escrevendo a peça dele e recria o relacionamento dele com a Anne, né? O término, só que na peça dele ele faz dar certo, né? E aí ele fala que... Isso, pois é. Ele fala assim, foi minha primeira peça, né? Eu fiz dessa forma na arte, né? Porque na vida é mais difícil você controlar, Na vida né? é mais difícil, E aí depois tem a frase famosa lá dos ovos no final, né? Aquele monólogo. Essa parte eu acho engraçado, que ele abre o filme com 2 piadas e termina o filme com 2 piadas, e são piadas completamente significativas. Ele disse que o relacionamento é com... Eu nunca aceitaria entrar num clube que me aceitasse como membro. Então ele acha que o relacionamento dele é disso. Ele nunca queria ficar com mulher que aceitasse ele como parceiro, né? E é mais ou menos que ele se auto-sabota, de certa forma. É a incapacidade dele de amar, né? A Anedonia. Aí tem 2 frases que eu acho elementares para esse filme, que a primeira é a do tubarão, né? Que ele disse que todo relacionamento é como um tubarão. Ele tá sempre nadando, senão morre. É muito bom. Tem que continuar em movimento, senão não morre. A gente tá com um tubarão morto aqui. E essa das galinhas, da frase da galinha é muito boa também, né? Não, é muito boa, muito profunda. Eu não sei se ela é mais engraçada ou comovente, assim. Esse filme, pra mim, tem um efeito pra mim, que eu não sei dizer se ele é mais criativo, engraçado, comovente. Eu já digo logo, é um dos filmes favoritos da minha vida. I did run into Annie again. It was on the Upper West Side of Manhattan. She had moved back to New York. She was living in Soho with some guy. And when I met her, she was, of all things, dragging him in to see The Sorrow and the Pity, which I counted as a personal triumph. And Annie and I, we had lunch sometime after that and just kicked around old times. Just to have my arms around you. Still the thrill that it was the day I found you seems like old times, dinner dates and flowers, old times. After that, it got pretty late and we both had to go, but it was great seeing Annie again. I realized what a terrific person she was and how much fun it was just knowing her. And I thought of that old joke, you know, this guy goes to a psychiatrist and says, Doc, my brother's crazy. He thinks he's a chicken. And the doctor says, well, why don't you turn him in? And the guy says, I would, but I need the eggs. Well, I guess that's pretty much now how I feel about relationships. You know, they're totally irrational and crazy and absurd, but I guess we keep going through it because most of us need the eggs. É o meu filme favorito de Allen, é o Annie Hall. E a primeira obra-prima dele. Mas aí tem a questão agora do por que aconteceu, né? Por que essa grande subida de qualidade? E nesse filme ele começou a trabalhar com o Gordon Willis, né? O diretor de fotografia, um dos mais famosos de todos os tempos, né? Que vinha do Poderoso Chefão, que é algo até inesperado, né? O Príncipe das Sombras, né? Chamavam Gordon Willis. E dá até para dizer que o Woody Allen aprendeu muito com o Gordon Willis, né? Que você vê que a partir desse tem um trabalho de câmera muito melhor, planos mais longos, né? Você vê que tem uma influência grande, né? Aquela cena do split screen que eles estão falando no Psicólogo é uma ideia do Gordon Willis. Gordon Willis, aqui foi um cenário que eles dividiram no cenário, né? Ele dividiu no cenário, exato. Ele filmava de forma muito mais tradicional antes do Gordon Willis entrar, eu acho. Sim, não que ele vire assim, uma coisa bombástica, mas o eixo... É muito mais plano fixo, muito mais plano fixo. Nesse é muita câmera, plano sequência, aquele plano médio, né? Eles não gostam muito de close-ups. E dá uma dinâmica muito grande para os diálogos, né? Que parece a vida real. Eles vão andando na rua dele. Eles estão conversando sobre a pessoa disse de Ju ou de Siju, né? E eles estão lá no finzinho da calçada. Aí eles vão andando. Aí quando termina a piada, eles já estão chegando da câmera. E eles passam da câmera. Isso. Se fosse antes do Gordon Willis, teria filmado aquilo de uma forma completamente tradicional. O Gordon Willis, o Jerry fala que ensinou ele a usar a câmera para passar a mensagem, né? Não é só para filmar.
o posicionamento, a movimentação tá ali para passar uma mensagem, né? E assim, eu acho que a fotografia do Annie Hall é um pouco subestimada, porque eu acho que ali já é um trabalho muito bom, só que ela acaba sendo subestimada por causa do filme seguinte, né? Que é o Manhattan. E é verdade, Renato. Eu acho que a fotografia do Manhattan é uma coisa assim tão sublime que é difícil realmente chegar perto, né? Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. No, make that, he romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Now, let me start this over. Chapter 1. He was as tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. Oh, I love this. New York was his town, and it always would be. Manhattan, starring Woody Allen. Well, okay, well, tell me, why'd you get a divorce? Why? I got a divorce because my ex-wife left me for another woman. Okay? Really? Mm-hmm. God, that must have been really demoralizing. I don't know. I thought I took it rather well under the circumstances. Ooh-wee. I tried to run them both over with a car. Diane Keaton. No. You're much different. You're much different. Yeah? Yes, you're someone I could imagine having children with. Really? Yeah. Well, hit the lights. Go ahead. Turn them out again. Michael Murphy. You don't want to make a commitment, and I don't want to break up my marriage and then find out that we're no good together. The point is, what the hell am I doing in this relationship anyway? My phone never stops ringing. I could go to bed with the entire faculty of MIT if I wanted to. It's just, I don't know, I'm wasting myself on a married man. Mariel Hemingway. See, I'm glad you could get out tonight, you know, because I really did want to see you a lot. Well, I like it when you get an uncontrollable urge. Yeah, I know, it's my best feature. Meryl Streep. Hey, don't write this book. It's a humiliating experience. It's an honest account of our breakup. Jesus, everybody that knows us is going to know everything. Look at you, you're so threatened. Hey, I'm not threatened, because of the two of us, I was not the immoral, psychotic, promiscuous one. I hope I didn't leave out anything. Anne Byrne. Is this true? Did you make love with Jill and another woman? Did she put that in there? She wanted to. I didn't want to be a bad sport. I came here to strangle you. Nothing I wrote was untrue. What do you mean? That book makes me have to be like Lee Harvey Oswald. It's an honest account of our marriage. I think I'm still in love with Yale. You are or you think you are? I started seeing him again. I'm shocked. I'm shocked. I'm surprised. O Manhattan, ele já foi um filme que foi feito 2 anos depois. O Woody Allen vai fazer o papel do Isaac Davis, que é um roteirista de TV, está passando por uma crise após a sua esposa ter deixado, né, ter abandonado, né, para viver com outra mulher. A esposa dele, inclusive, quem faz no filme, a ex-esposa, é a Meryl Streep. Que tá linda, né? Aquele cabelão loiro, maravilhoso dela. Ele namora uma garota de 17 anos, olha aí, eita, que é a Mariel Hemingway. E ele neta namora do homem, né? Exatamente. E tá levando com essa menina, né? Que a menina é uma menina linda e tal, mas ele sabe que o relacionamento tá ali, entre safra, vamos dizer assim, com ela. Ele mesmo sabe, né? Ele comenta aqui. Ele sabe, né? Ele fala isso, é. Ele vai, assim, até conhecer a Mary Wilkie, que tá tendo um caso com o melhor amigo dele, né? Que também é casado e tal. Tá, então a gente tem tudo isso aí, mas se a gente só falar que é isso, né? O filme que tem essa coisa de relacionamento, mas o filme, ele é uma grande homenagem a Nova York, que é para encher os olhos mesmo, encher a tela, é para você ficar emocionado, os ouvidos, começa com a abertura fantástica. Maravilhosa. Né? Incrível. E uma coisa assim, que todo mundo acha que o Manhattan é em preto e branco, né? O pessoal acha que é coisa do Gordon Willis, né? Não é, foi ideia do Woody Allen fazer o filme em preto e branco. Eu já vi gente falando, foi o Gordon Willis, não. A ideia é do Woody Allen mesmo. Quer trazer um clima de, não sei, nostalgia, né? Ele disse que lembrava Nova York da infância em preto e branco. Preto e branco, né? E aí tem um comentário que eu queria fazer, que o Scorsese fala, né, que ele adora Manhattan, né, o filme, adora o filme do Woody Allen, mas assim, é uma Nova York que eu não conheço, né, porque se você for ver a Nova York de Manhattan é totalmente da Nova York do Scorsese ou do Spike Lee, né?
Por exemplo, se você for... A gente vai falar depois do Hannah, a personagem da Barbara Hershey, ela mora numa parte da cidade que tem lixo na rua, e ele filma e tem lixo na rua, é uma parte mais... que os prédios são mais velhos e tal. Aqui não tem isso, porque ele fala desde o começo, ele amava Nova York, ele via Nova York de forma romântica. É uma versão romantizada. Bem romantizada. E ele tem até certa dificuldade de começar, né? Porque ele vai falando que... Não, assim eu tô sendo romântico. Assim eu tô sendo... Aí volta. Ele tinha a sensualidade de um felino. Adorei. Coitado. Mas eu gosto desse princípio, porque ele tenta traduzir justamente cinematograficamente a imaginação de um escritor, né? Porque ele basicamente vai e volta, né? Aquelas hesitações, aqueles cortes, que aí qual é a tradução fílmica? É justamente os cortes que ele dá, as diferentes visões da cidade, inclusive em espaços que ele não costuma filmar nesses filmes assim mais clássicos, vamos dizer, né? Que o Hannah já é de outra década, né? Então eu gosto, eu acho esse princípio lindo, né? Lindo. Aí ele desiste, fala assim, eu amo essa cidade, assim, não tem rodeio, eu amo essa cidade, vamos falar desse amor. É basicamente o que a Ida contou, né? Uma canção de amor para essa cidade. Né? Sendo fantástico. É linda, né? Nossa. Mas voltando a essa abertura, vale citar que não aparece os créditos iniciais. É o nome Manhattan, aparece um letreiro piscando, né? Interessante. Não tem os créditos tradicionais do Woody, né? E aí tem aquela primeira cena no café, no Elenx, né? Que é bem famoso, que tem essa ironia, né? Que é um filme preto e branco, mas aquela fotografia dá um ar tão moderno, assim, virou gente como Noah Baumbach, né? A Greta Gerwig, aquela coisa de diálogo no café, né? Dos artistas falando. Francis Ha, nossa. Com muita temporal, eu queria dizer, né? Esses 3 filmes, a gente vai ver, eles retratam Nova York na época que eles estavam sendo filmados, mas são filmes contemporâneos mesmo. Apesar de ter aquela visão nostálgica, talvez, daquela Nova York, que ele se apaixonou desde a infância e tal, mas é uma Nova York daquele tempo, né? Daquele tempo, porque hoje... Não me lembro muito bem, porque, assim, principalmente o Annie Hall e o Manhattan são muito próximos e tem muitos pontos de conexão. Mas alguns dos personagens falam em um desses 2 filmes que falam assim, mas Nova York tá muito suja agora, não dá mais para morar lá. Deve ter sido Annie Hall. Mas tem isso mesmo, né? Que talvez o preto e branco esconda um pouco, ele não mostra a sujeira, talvez, dessa cidade. Eu acho que é a diferença do Annie Hall, né? Que o Manhattan já traz um outro assunto que ele adora, que é chifre, né, Lourenço? Demais. Todo filme do Woody Allen tem chifre. É um negócio impressionante. Aliás, deixa muito chifre, viu? Deixa esse momento depois, né? Eu tô indo no desenho. Se eu falasse isso pra mim, eu ia brigar com você. Não, mas rapaz... Vou falar. O Woody Allen é tão obcecado com esse negócio de chifre que ele levou um chifre de categoria, rapaz, porque se levar um chifre do Frank Sinatra... É o chifre, né? É o topo do chifre, assim, ele tem que ser... Ele devia andar com isso aqui na placa. E ele fala do Sinatra nesse filme. Verdade. Coloca na lista lá. Que é uma das melhores coisas, né? O Frank Sinatra, né? Isso, assim, é um chifre de respeito, né? É a palma de ouro do chifre, aquilo ali. Sim. Apesar que ele deu também chifre, né? Mas aí é outro assunto que a gente pode deixar para outro lado. Falando nisso, a gente tem esse assunto aí para falar em algum momento, né? Mas a ideia realmente aqui é que a gente está falando da obra, né? Não falar tanto, né, dessa questão polêmica, né? Existem várias polêmicas envolvendo o Woody Allen, né? Essa coisa do chifre aí é só alegórico, né? Coisa que bota na cabeça da gente. Mas as polêmicas mesmo não são essas, são coisas mais sérias, mas que uma das polêmicas é uma coisa bem pessoal, a gente vai falar depois, quando estiver falando da fase da Mia Farrow, né? Ou talvez nem agora, talvez só no próximo. E a outra, que são essas acusações, a gente também vai se furtar a falar disso agora, porque acho que não convém, né? Vamos falar da obra mesmo, e depois, em outros momentos, a gente vai tocar nesses assuntos aí. Eu prefiro focar no que ele trouxe de bom pra gente, que foi o cinema. Né? Então vamos voltar para o Manhattan. Exatamente. Não que a gente passe pano para coisa errada, não é isso? Claro. Mas a gente não podia deixar, né? A pessoa levar um chifre do Frank Sinatra, tem que falar, cara. Tem que falar. É motivo de orgulho. É que o filho dele é a cara do Frank Sinatra, né? Nossa Senhora. Né? A gente vai ter, como a gente já comentou aqui, vários pontos de conexão com o Annie Hall, né? E tal, embora... Parece uma sequência espiritual do Annie Hall, né? Sim. Mas o impressionante é que a Diane Keaton faz um personagem completamente diversa. Diferente. Né? É tão carismático quanto, mas é irritante. Né? Essa aí é nervosa. É pedante, mas extremamente insegura.
É super insegura. Ela é pedante para disfarçar insegurança. Com certeza. Ela fala várias coisas ali inteligentes, aí depois ela fala, na verdade eu não vi, né? O que eu falei, não li. Era só das pessoas superestimadas também é isso. Ela fala mal dos grandes gênios, fala mal do Bergman. A cara que o Woody Allen faz. A cara dele, Ele fica, como assim? Não, inclusive, ele vai tolerando várias falas dela, mas quando fala do Bergman, ele explode. Não faz questão de citar. O Bergman é o único artista real do cinema. O único gênio do cinema. Atualmente. É engraçado porque esse primeiro encontro dela, assim, a opinião deles em todas aquelas artes é totalmente diferente, né? Ele fala uma coisa, ela discorda, ela né? fala Então, o contrário. Você vê que depois ele fala, né? Que apesar disso, um ficou atrás pelo outro, né? Tem essa pontinha, apesar das discordâncias. Eles ficam impactados um pelo outro, tanto que no começo tem uma certa, assim, tem uma má impressão dela, mas ela já tinha curtido ele. Tanto que acho que o amigo dele fala depois, né? Isso aí. Tem esse relacionamento aí, que é clássico do filme de Woody Allen, né? A menina que se envolve com o cara casado. Não, e o cara, a gente vai ver isso de novo lá no Hannah, o cara fica enrolando, sabe? Fica naquela, ele não vai se separar, né? E ela fica com aquela esperança, né? E depois até no final vai voltar para ele, né? Isso que é o pior que eu fico. Ai, meu Deus do céu. É o pior, né? Porque a gente pensa que esse relacionamento vai engrenar, mas ela fala para ele. Sim, eu ainda gosto do cara. Ainda gosto lá do... Qual é o nome dele? Do... E eu. E o cara tem aquelas crises, né? Que o Woody Allen gosta de escrever. Vai, compra um carro. Um Porsche, né? Eu adoro o jeito que ele escreve, porque é assim mesmo. E ele tem, né? Ele tem o maior respeito pelo amigo dele no começo, né? Tanto que a menina até se insinua para ele, não, né? Deixa pra lá, vou fazer outra coisa, eu não vou poder. Que tal semana que vem? Semana que vem eu também não vou poder. Até que ele fala com o amigo dele dá aquela liberada básica, né? Não dá certo não e tal. Posso. Aí ele vai, né? Ele tem o maior respeito. Na verdade, ele fala que você deveria sair com ela, tá? Ele quase que ele dá né? força pra sair com ela, né? Pra meio que ajudar ele no casamento dele, né? Ele tá usando até o pensamento de Allen. Aí tem uma cena que é a cena que entrega que vai dar ruim. Quando eles saem os 4 juntos. Aí fica aquele incômodo geral, menos da mulher. Aquele climão, esse climão aí quer dizer que... No cinema, viu? Eles colocam os dois sentados um do lado do outro, não era tão mais fácil, não ter sentado o diário no meio. Eu pensei a mesma coisa. Não era só ter sentado alguém no meio, não. Eles colocaram o ex-casal juntos, aí fica naquele um olhando pro outro, né? A gente não falou também muito do relacionamento dele, né, com a Mariel, como é o nome dela? Tracy, com a meninazinha, né? Que também é aquela coisa, né? Porque todo mundo estende durante 2 segundos, depois todo mundo age como se fosse a coisa mais normal do mundo. O filme da década de 70, isso naquela época era visto de uma forma menos escandalosa do que hoje. Bem menos, na verdade. Agora, ele fala lá com desculpa, eu tô namorando com uma menina de 17 anos, eu sou mais velho que o pai dela, e todo mundo, Tem até uma piadinha do Nabokov, né? Que nossa. Nabokov, cara. Que é outra dessas referências que você não souber, né? Você passa voando, mas é uma referência sutil e interessante. Mas o interessante da Tracy é que ela é uma personagem que é a mais jovem de todos e a mais madura daquele povo ali. De todos. Né? Exatamente. Todos os personagens, eles não chegam ao joelho dela em termos de maturidade. Não sei se a palavra certa é maturidade. Ela é a mais autêntica, porque ela tá vivendo aquela fase. A fase que ela está vivendo é a fase, na fase dela, né? E ela se comporta como se espera uma família. Os outros ficam negando, querendo fingir uma maturidade que eles não têm, porque também, novamente, é um homem muito ciumento, é uma mulher que é insegura, não sei o quê, e ficam bancando ali uma pose de uma coisa que eles não têm, e a menina, simplesmente a menina mesmo. É tocante a cena que ele vai terminar com ela, porque ela chora. Nossa, essa cena ali, valeu aquela indicação ao Oscar para ela. Para mim, ele é muito sobre isso, sobre essa imaturidade, né? Cada vez mais eu vejo assim, que os adultos são muito menos adultos, mais agora, né? Quando a gente cresce, a gente vê que os adultos, na verdade, são muito mais infantis do que a gente pensa, né? Essa questão da idade não quer dizer muita coisa, né? Principalmente para relacionamentos, às vezes, eles estão mais perdidos, todos eles estão perdidos, uns mais que outros, mas eles não aprenderam com o tempo ali. Uma crítica generalizada aos filmes do Woody Allen, além daquela pessoal, as pessoas que não veem o Woody Allen dizem que todos os filmes do Woody Allen são iguais, e não são. Ou então dizem que ele só fala de um determinado status social, só o white people problems. O que é verdade é o recorte dele. Que ele conhece, né?
Exato. Tem um escritor brasileiro que é o Oswald de Andrade. E ele escreveu uma vez um poema chamado Ódio ao Burguês. Ódio ao Burguês. Que quando você fala rápido, parece que é ódio ao burguês. Aí perguntaram por que você critica os burgueses se você nasceu burguês, continuou burguês, gosta de ser burguês? Ele disse, eu posso criticar porque eu conheço. Então é isso que ele faz, o Woody Allen. Ele critica essa inteligência, esse pessoal aí de Manhattan, todos essa classe média alta. Todo com o nariz empinado. É uma das coisas melhores que ele faz, é criticar isso. Ele é muito eu também vejo por esse lado, eu acho que é crítica, assim, sabe? E ele faz muito bem mesmo essa crítica. Verdade. Falar daquela cena do Planetário, que eu também acho sensacional. Sim. O Planetário, Nossa, aquele ali é um show. Porque primeiro, existe aquele planetário real, porque assim, é um planetário mais legal que eu já vi, né? Que você anda no meio dos planetas ali. No meio, né? Legal. O Gordon Willis ali que ele justifica o título dele, né? De Príncipe das Sombras, né? Porque ele faz o contraste mesmo entre aquelas luzes assim, muito fortes e um escuro total, que a tela assim fica em alguns momentos preto, né? Preto com uma faixazinha de luz branca ali. Ele trabalha bem no limite mesmo. É o Caravaggio, né, do cinema, aquilo ali. Falou de Oscar, o cara só foi indicado 2 vezes ao Oscar. Só 2, não foi por esse filme. E nunca ganhou, né? É uma coisa absurda, né? Não, é absurda. E tem uma coisa legal também que ele faz nos diálogos. Às vezes ele tá, por exemplo, tem uma cena, acho que eles estão no museu, ele e a Tracy, aí ele vê a Diane Keaton, mas você não vê, você só ouve a voz dela, né? É muito legal, e ele faz isso várias vezes nesse filme, assim, você não vê a outra pessoa ali, né? Você só vê uma. Ficou muito característico hoje. Às vezes o personagem entra e sai no mesmo diálogo, ele entra de um quarto em outro, ele some da tela e volta. Eu achei isso muito legal. Foi uma técnica que ele desenvolveu com o Gordon Willis, é bem tipo deles ali. Pois é. Aí, assim, tinha mais alguma coisa pra gente falar de Manhattan? Porque eu já tô aqui buscando um gancho. Não, é Gershwin, né? Basicamente, né? Acho que só... É porque é muito raro ele contratar um compositor para fazer a música do filme. Não, ele pega vários clássicos que ele gosta. Ele pega lá a coleção dele de discos. Mas eu acho que esse foi só Gershwin, né? Porque tem o Rhapsody in Blue, mas tem algumas canções também que o Gershwin fez com o irmão dele, né? Com o Ira, né? E eu acho que tem uma do Cole Porter também, não tem? Eu acho que é do Gershwin. É porque o Gershwin e o Cole Porter tem canções muito parecidas. Muito parecidas. Embraceable You, é do Gershwin. Esse comentário da Renata é interessante, né? Que ele pega da coleção dele. Isso lembra muito o Tarantino, né? Que também é outro cara que não trabalha muito com música original. E ele ficou famoso por ter grandes CDs de trilha sonora, mas na verdade o Woody Allen já fazia isso antes, né? Só que ele trazendo aquele jazz dos anos 30 e a música clássica. Mas existem várias coletâneas, né? De trilhas dos filmes do Woody Allen, que são peças sensacionais, assim, né? No muito Manhattan legal, foi quando ele começou a usar mais o jazz. No Annie Hall já tinha um pouquinho, mas a partir dele ele foi aumentando no Hannah bem mais. É aquele jazz clássico do Woody Allen, assim, é aquele que tem um tipo específico de jazz, você escuta, opa, esse é um tipo Woody Allen. Eu acho legal falar que o Woody Allen não gostou, né, do resultado do filme final, e ele falou, vamos engavetar, esse eu faço outro para vocês de graça, porque não gostei, não vou lançar, não. O pessoal está louco, vamos lançar sim. Ainda bem, né? Já pensou? Foi um dos sucessos de bilheteria dele. Nos anos 70. Mas vocês não querem falar do final do filme? Como é que vocês interpretam aquilo ali? A Renata não curtiu muito, né? Eu achei o final fofíssimo. Eu acho que assim, o que é o final do filme? A gente tá vendo que depois que o relacionamento dele com a Diane Keaton dá errado, ele acaba vendo que aquele momento em que ele estava mais tranquilo é quando ele estava se relacionando com a menor de idade, né? A Tracy. Com a Tracy. E apesar dele ter dito várias coisas para ela seguir a vida dela, que ela tinha que aproveitar a vida dela, ele tem uma recaída total e vai atrás da menina. Mas é que ele cai em si, né? Falar, não, apesar de tudo, é dela que eu gosto, né? Só que ele vai uma vibe muito da egoísta, né? Porque a menina tá de mala. Sim, tá indo embora, exatamente, vai viver a vida dela. O que ele fala pra ela no término é o certo, né? Ele diz, olha, você tem que ir, é uma oportunidade incrível. Aí depois ele volta, ele vê que ela vai amadurecer e diz, não, eu tenho que ir lá. E ele é egoísta mesmo, eu acho. Sim, ele é bem egoísta, né? Típico. Bastante. Mas assim, aí no final, quando ela diz, não, olha, 6 meses passam rápido, né? A gente não sabe o que pode acontecer e tal. Ele dá um olhar muito
tranquilo, assim, muito feliz no final, sabe? E aquele olhar é muito bonitinho. Eles vão ficar juntos, eles não vão ficar juntos? Não faço ideia, eu duvido que essa menina volte. Eu também não. Mas ele ter ficado bem, tirar aquele peso todo, foi muito fofinho, foi muito bonitinho. E a gente tá vendo as costas dela, né? E ele no canto, né, da cama. Tem até na cena anterior, né? Ele discutindo com o amigo, porque a gente não comentou, mas acabou que o amigo acabou voltando para amante, né? Se separou da esposa, né? Naquele relacionamento louco ali. Por enquanto, né? Mas ele tem uma questão ali que o Gianni, ele meio que perdeu a fé na humanidade, né? O que é que a gente está fazendo, né? A gente tem que dar o exemplo, a gente não está dando o exemplo aqui. E a frase que ela fala depois é que você tem que... o esqueleto do macaco. O esqueleto, esse diálogo é legal que eles têm ali. E aí, no último diálogo com a Trace, ela fala, não, você tem que ter mais fé nas pessoas. Eu acho que isso que traz sorriso nele. Né? E tem essa pessoa com essa vibe mais positiva, não sei. Mas, na minha opinião, é óbvio que terminou ali, né? Eu acho que é mais ele aceitando, e talvez ele aceitando a questão ali. Não vão voltar, né? Não tem como. Ele até correu, né? Ele chega lá esbaforido. Correu, Eu ia falar que eu gosto daquele diálogo que ele tem com o amigo dele ali, né, que eles estão na sala de aula, né? Que tem o esqueleto ali, né? Que até o amigo dele, mas você pensa que é Deus? Ele fala, eu preciso me basear em alguém, né? Para viver. I love her. I've always loved her. So what, you liked it now? You don't like it? You did like it? You know, it's still early. You can change your mind one more time before dinner. You are so self-righteous, you know? I mean, we're just people. We're just human beings, you know? You think you're God. I gotta model myself after someone. Mas vamos lá, ó. A gente viu o quê? A gente falou de Annie Hall, a gente falou do Manhattan, a gente viu algo que relaciona um filme a outro. E a gente viu que nesse Manhattan tem muita crítica mesmo à sociedade, né? Como a gente já falou. Mas toda essa crítica que ele falou até agora é pouco. Porque crítica mesmo vai ser agora em Hannah. Queria falar também, mas até entra nisso que você falou, que tem uma frase que ele tá na festa lá, eles estão conversando sobre os nazistas. Mas nazista se combate com um taco de beisebol, tijolo, né? Eu acho incrível aquela frase ali. Super atual. E o pessoal falando, não é assim, não, é assim, sim. Tem que com nota de repúdio. Nota de repúdio, exatamente. Gente, né? Você vê, né? É super atual isso aí, que você vê, por exemplo, Itália agora, a gente está vendo o fascismo voltando para a Itália. Voltando, exato. Não muda nem o nome. Neofascismo, sei lá o quê. Qual é o filme que ele tenta ser católico? É o Hannah. É no Hannah. É no Hannah. Eu tô dizendo, parece que é o mesmo personagem. Parece, exatamente. Pois é. Mas olha, esse é muito parecido, porque eles trabalham na televisão, eles deixam de trabalhar na televisão. É verdade. There's something very lovely and real about Hannah. She gives me a very deep feeling of being part of something. Did you ever read this one? Elliot, don't! Lee, I'm in love with you. You mentioned to me yourself that you and Elliot were having some problems. You were having problems that are my business, which I don't see how you could know about in such detail. It's a good thing we had a talented daughter. I can only hope that she was mine. With you as her mother, her father could be anybody in Actors Equity. 2 months ago, you thought you had a malignant melanoma. Naturally, the sudden appearance of a black spot on my back. It was on your shirt. I'm gonna cry. You want my husband to have a child with you? Yeah, don't answer now. Just, take it home and think about it for a while. God, I should have married you years ago when you wanted to. I should have agreed. God, don't you know it never would have worked? It's an epiphany of the soul, if you know what I mean. No, I know exactly what you mean, Donna. I don't know if you remember me, but we had the worst night of my life together.
Sim, Pois sim. Hannah, ele vai criticar de um modo muito mais amplo, muito mais coisas, né? Que é o próximo filme que a gente vai falar agora. Nesses 3 filmes que a gente está falando, né? Outro filme do Woody Allen, estrelado também pelo Woody Allen. O Woody Allen é um personagem, né? Apesar de ser Hannah e suas irmãs, né? Porque vai concentrar muito nesse núcleo familiar assim, mas é até um pouco complicado a gente dizer que é o protagonista desse filme. O que vocês acham, hein? Acho que não, são as irmãs mesmo. Não, eu acho que são Ele as tem uma história irmãs. paralelo, né? É uma história muito legal, tal, Mas a história dele vai crescendo, né, meu povo? Sim, A história dele vai crescendo. E o final do filme, dá a entender que é ele, o protagonista. Vai Agora até no começo entrar. não pareça. Mas não vou falar do A final, estrutura do filme, ela é baseada... Ele meio que pega do Bergman de novo, porque tem aquele Fanny Alexander, que tem... Aí ele pega... São 3 natais, eu acho. Não tenho certeza. São 3 ações de graça. A sinopse que ele faz no prédio no apartamento da Mia Farrow, Da né? Mia Farrow. Ela Foi filmado no apartamento dela. Ela estava assistindo televisão e estava passando o filme. Ela estava na sala e na televisão estava a sala dela. Pois é, eu não falei a sinopse, ó. É assim. Acompanhamos o que acontece à família de Hannah e suas irmãs Lee e Holly no período que engloba 3 jantares de ação de graças, incluindo os relacionamentos e conflitos amorosos das 3 irmãs, com os atuais e ex-companheiros, Elliot, Frederick e Nicky. Vai ter uma brincadeira do atual e ex aí? Pois é, né? A Mia Farrow, né, com o Woody Allen, aí depois ele vai ficar com a irmã, né? E eu acho legal que ele, na verdade, ele fala que ele pensou nesse filme, o roteiro, como se fosse um livro. Ele faz umas vinhetas, que sempre tem um capítulozinho com um textozinho muito legal. Com cada personagem, exato. E acaba que dá para ver individualmente cada uma, mas no final completa uma história só ali, né? Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho antes da gente começar a falar do filme mesmo, e falar que assim, a gente teve por muitos anos, né, a Diane Keaton como a musa do Jack, né? A parceira ideal e tal. Eles tiveram realmente um relacionamento, mas foi curto. Mas a parceria deles continuou depois, né? E ele começou a trabalhar com a Mia Farrow. Né? Sonhos eróticos de noite e verão. Sonhos eróticos de noite e verão. Então ele começou a trabalhar com ela e trabalhou outras vezes e fez o Hannah. Já estavam envolvidos, né? Já tinham um relacionamento. Já estava estabelecido, né? A personagem da Hannah foi muito baseada nela, né? Que ele falava que era uma mulher que conseguia separar bem a vida pessoal e artística e conseguia ser esse porto seguro da família, né? Agregar todo mundo ali da família, todo mundo, né? Receber as dores de todo mundo e conseguia organizar tudo ali, né? Deixar todo mundo funcional. E ele achava incrível como ela conseguia fazer isso. Apesar de que futuramente a gente vai ver que estão bem assim. Mas... É engraçado, né, Renata? Talvez a visão dele fosse essa, uma pessoa realmente multitarefa, que consegue fazer tudo. Quando eu vejo essa mulher no filme, eu tenho muita pena dela, porque eu acho que ela é sugada por todos os lados. Sugada por todos. Todo mundo, né? É chupim dela, né? E uma hora que ela quer uma coisa, que ela quer engravidar, o marido estoura com ela, né? Você tá louca, não sei o quê. Nossa, terrível. Mas eu concordo que as outras irmãs têm, pelo menos, papéis mais interessantes. Assim, eu acho ela um pouco insossa, assim, a Hannah. Sim, eu acho que sim. Eu acho que, principalmente a Barbara Hershey ali me encanta muito. Aquele primeiro close-up dela, inclusive, um dos close mais bonitos que tem, assim. Abre com uma frase, né? Que ela é tão linda. Meu Deus, ela é muito bonita. Ela é tão linda, né? E ela é mesmo. Né? E ela é linda. Mesmo. Sim, ela é linda. E é o personagem do Michael Caine, né? Que no começo ele é o protagonista, né? Aí vai mudando, né? Mas ele é muito velho babão, né? Ele é. Em cima da moça, né? Gente, é o que a gente falou, né? É o boy lixo sendo velho, né? Só que esse Michael Caine é um puta ator, né? Não, um grande ator. Né? Cara, se fosse outro ator, você teria mais nojo ainda. Mais raiva ainda. Isso, a gente passa um pano. Você passa um pano ali. Mas assim, eu queria dizer em defesa dele. Tem outro recurso que o Woody usa, além da estrutura de uma novela, né? Eu gosto muito da ideia dele de mostrar os pensamentos de personagens diferentes. E que você acaba vendo o ponto de vista de um, mesmo sendo aquela coisa errada, traição, mas assim, você consegue entender de onde está vindo. Você tem uma certa empatia, querendo ou não, com o personagem, né? Aquele dilema dele, né? Da atração, da subjetividade de cada um, né? E você
tudo bem, ele tá errado, mas você acaba entendendo as atitudes dele, assim, de certa forma. Sim, e a gente precisa falar do Max von Sydow, né, que faz o marido da Barbara Hershey. Mas, obviamente, o personagem do homem que acha que tem papel de sim, tutor. Que de tutor, exatamente. Né? Ainda falta alguma coisa para eu lhe ensinar, não consigo lhe ensinar. Isso, exatamente. E né? tem Como se ela não coisa pudesse, ali que ele tem todo um peso, né? Que ele é a conexão dela com o mundo, né? Que ele odeia as pessoas. Exato. Ela se sente muito pressionada, porque ela acaba sendo a ponte com o mundo, né? Que, ele é o lado ranzinza do Woody Allen, né? O personagem. É a encarnação disso. É um negócio impressionante. Ele traz uma frase lá sobre o Holocausto, lá, que é muito interessante no meio. Então você vê que uma relação já não tá indo muito bem, né? Já tá fadada a terminar ali, aquela relação ali dele. E ele mesmo sabe, né? Que ele tem uma hora que ele fala lá, eu tinha certeza que você ia me trair com alguém da sua idade, e no final, assim, ali, né, nem é com alguém da idade dele, né? Depois que ela conhece o outro rapaz e tal, mas... Porque tem uma frase da mãe e do pai da Hannah, que eles estão falando, né, pra filha e tal, que ela sempre foi a pessoa mais bem-sucedida da família, que as irmãs queriam fazer tudo que ela queria, que a própria Lee queria imitá-la, queria ser atriz também. Então, assim, quando você vê ela de repente, ela se interessa pelo cara. Ela fica perturbada quando ela percebe que ele está dando em cima dela. Mas perturbada no sentido assim, perturbada e interessada. Por que você está me perturbando? Eu acho que talvez tenha um componente aí daquela coisa, de cobiçar alguma coisa da irmã. Né? Porque você vê que no pensamento dela, ela fica mexida. Ela fala, olha, ele tá fazendo comigo. Porque ela é uma mulher linda, ela tá com um cara que é bem sucedido, de certa forma, né? E ela se interessa... Porque ele faz o papel de um contador aí. Vamos reconhecer que ele não é assim... Ele é o Michael Caine, que é um grande ator, mas o personagem não é charmoso. Não é. Ela fica interessada. Ela fica interessada porque é o marido da irmã dela. Exato. Resumo. Que é a irmã mais velha também, né? A irmã bem-sucedida, né? Eu estava lendo um livro sobre o Woody Allen e ele fala no livro que ele não tinha certeza sobre aquela personagem. Então ele chegou para Mia Farrow e falou, olha, você é que decide como é que ela vai ser, né? Porque ele disse que não sabia lidar com aquela personagem. Ele disse que com as outras duas ele conseguia, com a Hannah não. E fica em aberto se ela realmente é uma boa pessoa ou se ela tem um pouco de ser passiva-agressiva, ou se ela é fingida, você é que vai dizer. E ele deixou pra ela, e isso fica meio que aberto também, porque eu acho que ela não tem voice-over, né, no filme. Não tem. Não, acho que não. É a única que não tem, É a única que não tem. Então é por isso, você pode colocar nela o que você acha que é, porque ele deixou muito ambíguo, né, uma personagem muito ambígua. Agora, a Holly, Holly é o nome dela? Holly, a terceira. Ali é a Barbara Hershey, a Holly é a Diane Wiest. A Diane Wiest. E mereceu o Oscar que ganhou, né? Nesse e no Tiros na Broadway. Gente, eu fiquei muito na dúvida com relação a esse Oscar, que eu vou ser bem sincera. Porque eu acho, assim, o elenco tão regular. Fez uma excelente... a Bárbara merecia também, eu acho. Eu gosto tanto do trabalho da Bárbara, entendeu? Ela é uma moça... Mas é que eu acho que a Bárbara, né, tem todo essa coisa, né, tá nessas relações. Ela é mais exuberante. Mas né? Eu acho que exatamente, mas a Daiane, vamos dizer, ela é a problemática, né? Que deve ser mais por isso, assim. Mas eu gosto, porque ela desempenha bem. De repente ela tá lá assistindo banda de rock e ela... Cheirando cocaína. Cheirando cocaína. E aí ela tem aquele serviço lá de buffet lá. Cara, né, tem a princesa Leia desse filme, eu não lembrava disso. Exatamente, maravilhosa, E ela canta, né? E ela não sabe o que faz da vida, né? Ela é atriz, ela é cantora, ela trabalha no buffet, né? Então ela tá meio perdida, assim. Então eu acho que é mais por isso, assim. Mas ali todas as irmãs são arremedo da Hannah. Repara, todas as irmãs são arremedo da Hannah. Todo mundo, no fundo, queria ser a Hannah. Porque ela... a Hannah é o que todo mundo queria ser. Ela é a pessoa bem-sucedida. Vê que a própria mãe fala... Você é a grande atriz. Ela pega os melhores papéis, gente. Ela pega papel... Quando ela tá ficando velha e com filhos, falando assim, porque Hollywood tem uma linha muito clara, né? Quando passou dos 40, já pode pegar papel de avó. Meryl Streep já falou abertamente sobre isso. Então, ela, para Hollywood, ela está velha. Né? Porque ela acabou de ser mãe, tudo mais, está criando um filho com o marido. Mas ela pega bons papéis na TV, papéis adequados para a faixa etária dela. Então, assim, eu acho que todo mundo gravita em torno da Hannah, inclusive os pais,
que a Hannah realmente é o centro daquele universo, por isso que ela está no título. Né? É. Ela é a pessoa realmente brilhante, e como a gente está falando, e que consegue, sem apagar o seu próprio brilho, iluminar a vida dos outros. Né? Eu gosto do personagem da Bárbara porque é muito difícil julgar, mas assim, a Diane, bem ou mal, ela tem uma personagem mais linear. A da Bárbara, ela passa por diferentes momentos emocionais, assim. É mais complicado fazer essas nuances. E eu acho que ela faz muito bem, né? Porque ela acaba, no final, casada com um homem que é da faixa etária dela, e ela fica transitando. Exato, ela para com esse complexo dela. O caso, né? O que eu acho legal da personagem da Diane West é que ela alterna muito, é como se ela fosse bipolar. Ela chega para a irmã e quer falar para ela que tomou uma decisão. Eu tomei uma decisão sobre a minha vida, eu vou fazer isso, não sei o que. Eu vou precisar de dinheiro. De dinheiro. Aí a irmã dela fala assim, mas por quê? Mas você não quer emprestar? Aí ela vai pro pico, assim. Eu acho que isso aí é uma coisa que talvez hoje a gente esteja bem acostumada com isso, né? Com essa, sim, mas de repente... Mas talvez naquela época não, porque ela dá aqueles picos assim, ela parece ser uma pessoa e os outros atores que votam, eles gostam disso. Né? E ela vai parecer até uma coisa agressiva com a irmã dela, né? O próprio Michael Caine também, o personagem, ele também parece aquele... Não, você que sabe, querida, você não sei o que, ele parece ser o companheiro, mas quando ele tá lá no auge mesmo da traição dele, ele em vez de talvez por culpa, mas ele vai lá e pá, trata a menina mal também, trata a Hannah mal. Né? Sim. Né? Mas o que é que tá acontecendo? Ele vai, ele não consegue nem se expressar, né? Ele fica nervoso, não sei o que, aí dá a entender que a culpa é dela também, né? O personagem que eu não sei falar muito bem realmente é a própria Hannah, como isso aqui que o Lourenço falou. Porque me parece que ela tá lá só para ser saco de pancada, para ser explorada, para ser, né, extorquida. Nossa. Ela é esse ponto de referência, né? Aí nesse meio tempo, né, nossa, eu acho muito engraçado, né? Porque vai aparecendo os cartazes lá, né? A noite foi maravilhosa. Aí, de repente aparece o hipocondríaco, né? Você já sabe quem vai ser o hipocondríaco, né? Eu acho muito legal. É bacana o personagem dele, né? Porque eu acho que é muito legal. Ele dá outro, né? Porque ele ficava sempre naquela história do relacionamento. Relacionamento no filme, nos 2 filmes anteriores que a gente falou. Mas nesse agora ele vai para um cara que está questionando a vida né? mesmo, né? Já passou um relacionamento, né? Depois que ele já teve um relacionamento com a própria Mia, né? Com a Hannah, Uma frase muito legal, né? Naquela parte que ele é infértil, né? É infértil. Ele separou até talvez por isso, né? Por causa disso, exatamente. Aí, quando eles vão lá para o médico e tal, ele fica sabendo, aí quando ele sai, ela fala, mas por que será que você é infértil? É masturbação excessiva? Ele fala, mas você quer tirar os meus hobbies, por favor. É uma parecida com a frase do Annie Hall, né? Que, é masturbação mental. Masturbação você entende. Não fala, masturbação é feito com quem eu amo. Não fala de masturbação, não. Eu falo isso, né? Não, essa do médico é legal também, que o cara fala assim, que você é infértil, aí o que é que eu posso fazer? Posso fazer um apoio de frente? Entendeu? Como se você ajudar em alguma coisa, né? Não, e tanto que a gente até comentou no nosso grupo, né? Ele depois, né, ele vai ter um relacionamento com a irmã da Hannah, né, com a Holly, e o final do filme, né, aquele final muito feliz. Estou grávida. Bonito, Mas como ele passou o filme, assim, é uma comédia, mas ele passou o filme criticando aquela sociedade, né, porque, na verdade, ele está retratando a minha família, que é traição, que é tudo aquilo que a gente já falou, que é gente enganando a outra, extorquindo, a mãe dependendo. A mãe é alcoólatra e fogo no rabo, né? Ela não pode ver um homem mais novo sem graça. Briga com o pai a todo momento, né? Aquela relação dos dois ali, você vê que é um negócio muito pesado, né? Eu acho muito bonito, eu acho. Ele toca o piano, acho. Sim, é bonito, mas eles têm problema, né? Estão ressentidos com o outro. Então, inclusive parece que os pais do Woody Allen, né, eles não se falavam, né? Não, parece que... eu achei aquele muito parecido com os pais dele também. Eles foram só se falar. Eu acho que a atriz, a mãe é a mãe da Mia Farrow, né, parece. A Marion Sullivan. A Marion Sullivan, né? Exatamente. É a mãe dela mesmo. Me diz aí, a Marion Sullivan é a que fez o King Kong, foi? É ela? Não, acho que não. Não. Então eu tô confundindo, né? Não, ela fez Tarzan, ela era a Jane do Tarzan, daqueles Tarzans antigos, anos 30. Eu sabia que um papel antigo que era importante. Ela é a Jane, né? É a Jane, exatamente. E é legal também que, assim,
o Manhattan, a gente falou, né, que é essa visão dele de Nova York, romantizada, e a gente já vê essa Nova York do Hannah, já é uma Nova York já decadente, né? Tem bastante pichação, lixo. Aquela cena que o Michael Caine tá correndo, você vê bastante lixo ali. Dá pra perceber nessa cena mesmo. Tem que falar da crise de consciência do personagem. E depois que ele fica sabendo que ele não tem o tumor, ele começa a ir procurar outras religiões, né? Então, foi aquilo que a gente comentou, procura né? Hare Krishna. Até ele descobrir que não tem, é muito bom também. Porque também, ele já fica por antecipação, vou morrer. né? Não, até um momento lá que vai morrer. Ele tá com o assistente dele e fala assim, na semana passada você achou que tava com melanoma, né? É porque eu tava com uma mancha nas costas, era a mancha na camisa, entendeu? Muito bom. Mas assim, é muito assim, de quem é hipocondríaco, você reconhece ali, é muito verdade aquilo ali. E, pessoal, aquela cena que ele... Eu acho que todo mundo que tá esperando um resultado, que é um resultado pode ser grave, você fica passando na sua cabeça aquilo, daquele né? Jeito ele vai mesmo, chegar e vai dizer e vai que infelizmente não tem jeito, que você vai morrer. É daquele jeito. É daquele jeito. Exato. Sai do hospital, né? Tem uma hora que ele sai todo cabisbaixo, daí tem uma hora, né, que ele sai dar um pulo assim. Mas ele não diga, depois que ele recebe a notícia que não tem câncer, é que ele fica deprimido porque ele lembrou que a morte vai chegar para todos, né? E aí degringola de vez. Que é muito real, né? Quem nunca, né? Chegou nesse momento que você lembra que a morte está chegando, né? É uma coisa muito humana, assim. Eu gosto do Woody Allen muito por isso, que traz esses momentos que todo mundo se identifica, né? Tem uma cena, voltando um pouco, ele para um momento ali do filme para fazer uma amostra, mais uma vez uma prova de amor para Nova York, né? Quase um pornô de arquitetura, né? Que tem a cena que o personagem Sam Watterson leva a Holly e a Carrie Fisher para ver prédios, né? Para ver prédios em Nova York. Aí da arquiteta podia falar um pouco, né? Eu achei essa cena incrível, porque ele foca muito nos prédios icônicos, mas também nos detalhes arquitetônicos, né? Porque Nova York tem muito isso aí, né? Uma coisa assim, coisa meio rocambolesca também, junto com a arquitetura moderna, né? Assim, eu acho isso muito legal, né? E aí, ao final dessa cena, tem aquele momento assim, que ele vai ter que deixar as duas, né, em casa. E aí a Holly fica pensando, né? Que ele fala, vou ter que deixar você primeiro, né? E quem é que nunca ficou nessa situação, né? Que você quer ficar com a pessoa, mas... Você teve vida, você sabe porque você já passou por isso, né? Aquela coisa também na hora que ele fala que vai se converter no catolicismo, a mãe dele quase mas logo, morre, né? Como assim? Eu ia falar uma coisa que a gente comentou antes no grupo, né? Quando a gente estava conversando, que acho que é legal falar. O Woody Allen fala realmente sobre aquilo que ele conhece, né? Sobre a sociedade, a camada da sociedade que ele se relaciona também, o tipo de pessoas. Então, você realmente vai ver nesses 3 filmes uma certa ausência de representatividade mesmo, vamos dizer assim, né? Tanto que nesse da Hannah, você vai ver só um personagem negro, que é uma empregada doméstica, que tá lá nessa família, mas ela tá fardadinha, né? Ela vai aparecer nos 3 jantares servindo, calada e fardada. Tá todo mundo lá muito à vontade. E eu acho que não é ali à toa, não é novela do Manuel Carlos ali, não. Aquilo ali é para mostrar realmente que, assim, é uma sociedade, né, intelectual, bacana e tal, mas que traz também essa estrutura de sociedade, né, arcaica também. São, vamos dizer assim, liberais por um lado, mas por outro lado, não. Eu imagino que seja isso que ele quer dizer. Eu acho aquilo ali muito Manuel Carlos. Panema puro. É porque eu acho, sabe, Ju, de Freitas, que não, total. Mas o que eu falo do Manuel Carlos é que ele coloca sempre a empregada doméstica, ele faz questão de colocar, mas ele coloca de um jeito muito... ele é quase da família, certeza. Sabe, assim? E eu acho que na do Woody Allen, não. Que até fala o nome dela, eu acho, lá, mas que ela não fala. Eu acho que já é uma coisa assim, mais para dizer, olha, tá aqui... dentro dessa estrutura, a serviçal. E não aquela pessoa que... é quase como se fosse da família, como tem no Manuel Carlos, que é super hipócrita também, né? É nisso que eu digo. Pois ela é da família até quebrar o vaso chinês, né? Depois que ela quebra o vaso chinês, ela é demitida sem nenhuma compensação e adeus, pega o trem da central. Então assim, é da família, mas tem que dormir em casa, né? Na casa da família, né? Tem que dormir na casa da família rica, né? E a sua família rica que se exploda, né? Não, vale citar nesse filme que ele começou uma outra parceria, né? Que ele trabalhou durante 8 filmes com o Gordon Willis, né? Desde
do Annie Hall até o Rosa Púrpura do Cairo, e a partir desse ele começou uma relação com o Carlo de Palma, né, que ele era diretor de fotografia do Antonioni, que era bem importante assim. Eles trabalharam em 12 filmes, né, começando nesse. Também é um cara que trouxe muita qualidade pro filme do Woody Allen e continuou investindo naquela questão dos planos muito longos, assim, de diálogo, né? Tem muitos nesse filme, longuíssimos, assim, às vezes você até tem que parar para você ver com vontade para contar ali quanto tempo dura. Torna um negócio mais dinâmico, né? Principalmente ali naquele cenário que é a casa do Max von Sydow, né? Um estúdio. Tá um clima bem teatral, assim, e realista, né? Tem aquela cena que eu gosto muito, que é quando o Michael Caine vai dar o beijo na Barbara Hershey, né? Que eles ficam mudando ali no plano, tem um plano de fundo ali, mostrando a pintura. Você vê aquele clima ali crescendo, né? Tem a música do Mozart. Eu acho muito legal. É assim, a gente começou nessa série, que é essa tentativa de falar da obra do Woody Allen, né? Como a gente já falou, que são 50 filmes, quase 50 filmes, né? É complicado fazer uma seleção ali. E se a gente quisesse, por exemplo, ter falado de relacionamento e abordado outros filmes, a gente teria tranquilamente podido colocar outros filmes ali. Mas nós fizemos uma seleção prévia, a gente tem alguns temas. Eu acredito que o próximo que a gente vai falar seja o do realismo mágico, imagino que sim. Nós vamos poder falar mais um pouco ainda dessa parceria do Woody Allen com a Mia Farrow, que durou bastante tempo. Eles fizeram muitos filmes juntos, né? A gente tá falando do Hannah e suas irmãs. Mas existem filmes que ele fez antes com a Mia Farrow que a gente vai falar. A gente vai falar da Rosa Púrpura do Cairo, que é um filme incrível também. Talvez dentro de cada temática a gente fale cronologicamente, mas a ideia é essa. Tinha mais alguma coisa que vocês queriam falar? Pra gente fazer um fechamento aqui? Eu acho que, como o Renato falou, dar uma dica de outro filme também de relacionamentos, tem o Maridos e Esposas, né? É a mesma coisa, de traição, só que é um filme diferentão, né? Do Woody Allen, que é Câmera na Mão, né? E meio documentário. Eu acho um filme legal, assim, um filme bem subestimado dele, assim, o pessoal meio que esqueceu desse filme, e é um filme muito bom. Meio documentário, exatamente, que tem os depoimentos e tal. Eu gosto né? muito desse E filme. se encaixaria também, né, nesse tema relacionamentos. Que, aliás, é um filme que foi feito ali na época da separação, né? Exato. Alguém vai indicar Interiores aí? Só para saber? Pode indicar, Renato. Não indicar o Interiores, não, indicar o outro. Pode indicar, Aí eu não. gosto mais de Interiores. Se eu fosse indicar, talvez seria o Vic Cristina Barcelona, né? Que é um filme mais moderno. Eu acho que ele discute mais coisa de relacionamento, né? De formas de amor diferente até. Eu acho que ele foi um dos filmes recentes que ele conseguiu também escrever bem assim, para personagens de uma geração diferente da dele. Eu acho que ficou muito bem feito, assim. É um filme de 2007 ou 2008, se não me engano, com a Scarlett Johansson, né? A Penélope Cruz. Minha dica, né? É um filme que eu gosto muito dele, que não sei se é de relacionamento, mas tem um relacionamento, que não tem nem a Diane Keaton, nem a Mia Farrow, foi na entre-safra das duas. É o Memórias, que também é em preto e branco, que eu acho um filme sensacional, um filme à la Fellini, mas também é um filme sobre existencialismo, né? Porque é um filme dele olhando para a obra dele, é um filme sensacional. Eu acho um filme muito subestimado do Woody Allen, é o Memórias. Eu acho muito melhor também. Foi o primeiro filme da Sharon Stone, inclusive. Olha, fora do nosso roteiro, não. Eu queria falar justamente do Hannah e suas irmãs, porque, como eu falei, eu vi muito filme do Woody Allen, então eu tenho muitas memórias sobre esses filmes. E eu tinha uma memória muito viva da cena dos Hare Krishna. E eu não me lembrava de qual filme que era. E eu adoro esse diálogo em que ele está no Central Park, vê um grupo de Hare Krishna, e ele começa a conversar com eles, que ele está naquela crise existencial. E aí o rapaz fala, leve nossos livros, estude um pouco. E ele sai assim, a gente começa a ouvir a voz em off do pensamento dele. Fala, mas o que você vai fazer? Vai começar a pular em aeroportos? Vai convencer as pessoas dessa religião? Eu nunca me esqueço dessa fala, acho engraçadíssima. Você vai parecer o Jerry Lewis. E assim, eu acho que uma outra coisa que a gente tem que mencionar do humor do Woody, que a gente até comentou lá no Manhattan, que ele não tem pudor em fazer humor com tudo. E com tudo é com tudo mesmo, né? Ele está fazendo humor com religião, né? Então, assim, ele zomba de todas as religiões, inclusive da dele. Eu não sei mais se seria possível ele fazer um filme como esse hoje. O que eu acho uma pena, porque esse tipo de humor é um humor bastante reflexivo, que faz você pensar sobre questões cruciais da sociedade, né? Então, é uma pena que a gente não possa mais ter esse humor, mas eu gosto muito. Esse humor cínico, assim, eu gosto bastante. Pois é. Eu acho que a gente conseguiu aqui falar um pouco, né, não, bastante, viu? Dessa temática. Bastante, né? Bastante, Vamos ter trabalho depois.
essa temática do Woody Allen, né? E assim, vamos ver como é que a gente faz aqui na hora de fazer a edição e tal, jogar esse aí, e já ir pensando, né? Se você está ouvindo isso aqui agora, deixa uma sugestão para a gente, em qual temática abordar. A gente de cara já sabe que vai falar dessa história do realismo mágico, vai falar também dessa questão da culpa, né? Talvez a gente consiga falar também dessa fase meio bergmaniana do Woody Allen, porque eu acho que é bem representativo também. Uma pessoa que passa tanto tempo trabalhando tem muito material para a gente falar, né? Então, assim, eu gostaria aqui de agradecer a participação dos meus amigos do Cine Clube Paralelas, o Lourenço. Um abraço, pessoal. Foi ótimo. Renato. Isso aí, até a próxima. Juliana. Até a próxima, pessoal. Continuar falando desse diretor nova-iorquino incrível. E Renata. Tchau, gente. Valeu. Muito obrigado. E vamos continuar fazendo alguns episódios a mais aí do Woody. Vamos sim. E eu sou a Ida e eu conto com vocês para acompanhar essa nova série do Cine Clube Paralelas. Até a próxima.